Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós queremos dar continuidade à nossa série a respeito do sacramento da Eucaristia. Estamos aí na parte em que nós estamos buscando conhecer melhor a Santa Missa. No vídeo anterior eu te dei um panorama geral sobre as partes da missa e te apresentei o Missal Romano, que será muito útil, né? Nós iremos usá-lo bastante daqui para frente, nos próximos 4 vídeos, mais ou menos, 4 ou 5 vídeos, que nós vamos investigar cada uma das partes da missa. Então nós vimos lá que a missa é dividida em 4 grandes partes, né? Ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. No vídeo de hoje, quero te falar um pouquinho a respeito dos ritos iniciais. Os ritos iniciais vão desde o início da missa até o que nós chamamos oração do dia, que já já eu te explico do que se trata. E é pelos ritos iniciais que nós nos preparamos para bem viver a celebração. Então, vamos tomar aqui a partir do ordinário da missa, né, aqui no Missal, que inclusive tem um link aí na descrição para você baixar o PDF do ordinário da missa. Lembrando que pode ser que as palavras mudem um pouquinho, né, porque varia aí de acordo com a versão do Missal, mas o contexto geral é sempre o mesmo. Então, a respeito dos ritos iniciais, o ordinário da missa vai nos dizer o seguinte, né? Eu vou ficar aqui olhando um pouco para o lado para ler aqui na tela do computador, mas vamos lá. Reunido o povo, o sacerdote dirige-se ao altar com os ministros, né? Ministros aqui no caso são os ajudantes do altar de um modo geral, durante o canto de entrada. Chegando ao altar e feita a devida reverência, né? Aquela inclinação que nós fazemos sempre diante do altar, o sacerdote beija o altar em sinal de veneração. Como já disse, né, em alguns vídeos atrás, o altar ele tem um simbolismo muito grande para nós. O altar representa a cruz de Cristo. Portanto, né, o padre beija o altar aí em um sinal, né, demonstrando o grande significado que o altar tem para nós. E se for oportuno, incensa-o. Ou seja, né, naquelas grandes solenidades onde nós temos ali o turíbulo, né, então geralmente é usado o incenso, e aí o padre faz a incensação do altar. E em seguida todos se dirigem, né, às cadeiras. Terminado o canto de entrada, toda a assembleia de pé faz o sinal da cruz, enquanto o sacerdote diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o povo responde, amém. Então na missa nós temos algumas orações que são para toda a comunidade fazer, mas temos também algumas orações que são próprias do sacerdote. Esse sinal da cruz inicial, por exemplo, é uma delas, né? Nós, no sinal da cruz inicial, nós apenas dizemos o amém, né? É o padre quem diz o em nome do Pai, né? Nós apenas o acompanhamos com os gestos. O sacerdote, voltado para o povo e abrindo os braços, saúda-o com uma das seguintes fórmulas. Então aqui nós temos várias opções de fórmulas para se fazer essa saudação, né? Como por exemplo aqui a fórmula A, é aquela também já bem conhecida, né? Que o padre ele diz o seguinte: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E todo o povo aí vai responder: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Não vou gastar aqui muito tempo, né, falando todas as fórmulas, mas aí você pode olhar aí no PDF que eu deixei aí na descrição para conhecer um pouquinho melhor, né, todas essas possibilidades que o Missal nos traz. Terminada então essa saudação inicial, né, o sacerdote, o diácono ou outro ministro devidamente preparados pode, né, introduzir com breves palavras, né, os fiéis na missa daquele dia. Ou seja, né, fazer ali alguma pequena monição, né, falando a respeito do que nós estamos celebrando naquele dia. Segue-se o ato penitencial. O sacerdote convida os fiéis à penitência. Então o missal aqui ele nos traz 3 fórmulas para fazermos o ato penitencial. Eu não vou entrar em detalhes em todas elas, mas vamos aí comentar um pouquinho. Então todas essas fórmulas se iniciam com um convite, né, do sacerdote à penitência.
E para isso também temos várias opções, né? Uma delas é: irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios, né? E várias outras opções que ele pode usar para fazer esse convite, ou até mesmo fazer de forma espontânea, né? Adaptando mais ou menos, baseado nessas fórmulas que já temos aqui. Após um momento de silêncio, usa a seguinte fórmula. O sacerdote diz: confessemos os nossos pecados. E aí todos rezamos, né, o confesso a Deus Todo-Poderoso, né, e aquela oração que a gente já conhece, que pode também, inclusive, ser cantada. Então, após esta oração, nós temos, né, a absolvição. E o padre vai dizer, né, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. E todos respondemos amém. Já a segunda fórmula do ato penitencial, né, ela também se inicia com o convite do sacerdote, né, à penitência, e depois de um momento de silêncio, né, o padre ele vai dizer: tende compaixão de nós, Senhor. Todos respondem: porque somos pecadores. O sacerdote, novamente: manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E todos respondem: e dai-nos a vossa salvação. E segue aquela mesma fórmula da absolvição. E já a terceira fórmula, ela se inicia com o convite do sacerdote para o ato penitencial, e ela é aquela em que nós dizemos, né, o Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós e Senhor tem de piedade de nós, né? Sempre ali intercalando com algum verso. Por exemplo, né, o mais comum: Senhor que vieste salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. E todos vão responder: Senhor, tem de piedade de nós. E segue, né, toda essa fórmula, toda essa oração que também pode ser cantada. E o ordinário da missa aqui, né, o missal, ele nos traz aqui algumas sugestões, né, desses versos desta música para os diversos tempos, né, em diversas ocasiões do ano litúrgico. Portanto, né, para quem canta na missa, isso aí já é um prato cheio, porque já tem toda a letra ali, basta colocar a melodia. E após nessas invocações, recebemos também a absolvição do sacerdote. Lembrando, né, que esta absolvição que nós recebemos na missa durante o ato penitencial, ela é válida para os pecados veniais, né, os pecados leves, digamos assim, né, pecados graves. Nós sempre precisamos, né, recorrer ao sacramento da confissão, né, a confissão particular. Mas mesmo nessa também nada nos impede de também nos confessarmos os pecados veniais, né? No caso das fórmulas 1 e 2, né, do ato penitencial, após a absolvição, nós temos aquele diálogo, né? Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Já na terceira fórmula, nós não temos, né, esse diálogo após a absolvição, porque esse diálogo já está incluído na própria oração ou no próprio canto do ato penitencial. Seguindo então, né, após o ato penitencial, o ordinário nos diz o seguinte: quando for prescrito, canta-se ou recita-se o hino. E aqui nós temos, né, o glória, né, o hino de louvor, que nós usamos em todos os domingos, festas e solenidades, né? Então o ordinário ele nos traz aqui a letra do glória, que é a letra que nós rezamos, e também quando cantamos precisa necessariamente a melodia ser baseada nesta letra que está aqui no ordinário. Terminado o hino, de mãos unidas o sacerdote diz: oremos, e todos oram em silêncio por algum tempo. Então o sacerdote, abrindo os braços, recita a oração. Ao terminar, o povo responde amém. Então nós chegamos aqui, né, na oração do dia, com a qual nós vamos aí finalizar os ritos iniciais. Então o padre ele nos convida, né, à oração dizendo: oremos, e nós vamos orar em silêncio, né, apresentando as nossas intenções para a missa. Essa oração ela também é conhecida como oração coleta, porque nesta oração, né, o sacerdote ele como que coleta as intenções de toda a assembleia e apresenta a Deus. Bom, mas o ordinário ele nos diz aqui somente que o padre recita a oração. Mas qual oração é essa, né? Onde que nós podemos achá-la?
Bom, ela não está aqui no ordinário justamente porque ela é uma oração que muda a cada dia. E aqui entra, como nós comentávamos no vídeo anterior, as demais partes do missal. Então, se nós estivermos celebrando, né, algum dos dias dos tempos litúrgicos, nós vamos tomar essa oração a partir do próprio dos tempos. E lá, os tempos litúrgicos se encontram na seguinte ordem: Advento, Natal, Quaresma, Páscoa, Tempo Comum. E ao final ali, né, do próprio dos tempos, nós temos ali as solenidades do Senhor durante o tempo comum, que são 4. A solenidade da Santíssima Trindade, Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus e a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Tudo isso nós encontramos no próprio dos tempos. Então eu separei aqui, inclusive, as orações que nós iremos utilizar no próximo domingo, que é o 17º domingo do tempo comum. Então nós vamos lá no próprio dos tempos e localizamos, né, o 17º domingo do tempo comum. Inclusive tem índice, né, lá no final do missal que pode nos auxiliar bastante. E aqui o que nós vamos encontrar nessa página? Nós encontramos uma antífona de entrada, que ela pode estar contida no próprio canto de entrada, né, ou ser recitada caso não tenha o canto. A oração do dia, que é essa que nós estamos comentando. A oração sobre as oferendas, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Uma antífona de comunhão e a oração para depois da comunhão. Nessas outras orações nós veremos já um pouco mais à frente. Mas tudo isso nós encontramos aqui, né, no próprio dos tempos, né, essas orações que são específicas para cada dia. Mas digamos que nós estejamos celebrando um santo. Então, ao invés de virmos aqui para o próprio dos tempos, nós vamos lá para frente, né, para depois do ordinário da missa, nós temos lá o próprio dos santos. E aí de lá nós vamos tomar as orações que são específicas para cada santo. Então, a respeito, né, da celebração dos santos, basta nós procurarmos aqui pelo próprio dos santos, né, pelas datas, e localizarmos, né, o santo que nós estamos celebrando, e ali nós vamos encontrar a oração do dia, né, correspondente àquele santo. Mas, obviamente, nós não vamos encontrar todos os santos aqui, né? Graças a Deus temos muitos santos e constantemente, né, são canonizados novos santos. Então o missal ele vai ficando, né, desatualizado nesse sentido. Mas para isso nós temos, como eu disse no vídeo anterior também, os formulários comuns, que são orações que elas são um pouco mais gerais, não para um santo específico, não para uma ocasião específica, né, mas para uma categoria de santos, para, né, uma categoria ali de ocasiões, né? Então, por exemplo, Santa Catarina de Alexandria, né, padroeira aqui da minha paróquia, ela não está no próprio dos santos. Então nós vamos lá nos formulários comuns, né, lá na página 750, nós temos ali uma orações para santas virgens e mártires, né? Então, que é o caso de Santa Catarina. Então nós tomamos estas orações e aí o padre ele vai apenas, né, colocar o nome dela, né, no lugar indicado. E assim como essa, nós temos várias outras, né, categorias, né, para santos mártires, para um grupo de mártires, para santos, né, que foram bispos, né, no caso pastores, enfim, várias ocasiões. Que eu não vou aqui entrar em detalhes, porque se nós ficarmos aí citando muitos exemplos, esse vídeo vai ficar enorme. Mas, se você aí é acólito, né, e é librífero, né, que é o nome que nós damos para aquele que fica durante a missa responsável pelo missal, eu te aconselho, né, a treinar bastante, folhear bastante ali o missal, pegar várias celebrações, né, folhetos e, enfim, treinar essa marcação em diversas ocasiões, e aí assim nós vamos pegando o jeito. Mas mesmo que você não seja acólito, né, não sirva ao altar, eu acho interessante trazer esses dados aqui para que nós conheçamos, né, um pouquinho melhor de como que é o rito da missa e a partir disso nós possamos valorizá-lo mais. Bom, então com essa oração do dia nós encerramos os ritos iniciais. E aí no próximo vídeo nós entramos na próxima parte da missa, que é a liturgia da palavra. Então,
Espero aí que esse conteúdo esteja sendo proveitoso para você. Se sim, nos ajude aí curtindo o vídeo, né, deixando like e divulgando o nosso canal. Desde já, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.